Oi, 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 eu sou Rodrigo de Aquino, comunicólogo, especialista em felicidade e bem-estar. Esse é o podcast, ou vodcast, como você queira chamar, que fala sempre sobre nós. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos, e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós, consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. O episódio de hoje é sobre nós que teimamos em ser empáticos apenas com os nossos iguais. Acho que já falei isso algumas vezes, mas não custa repetir. É sobre nós que somos formados por múltiplas referências artísticas, religiosas, regionais e teimamos em achar que diferente é o outro. O episódio de hoje é sobre nós que precisamos exercitar a escuta empática, compassiva, atenciosa. Sobre nós que precisamos também aprender a importância do silêncio. É sobre tudo isso e muito mais que eu converso com a minha convidada de hoje, Mari Barros. Seja muito bem-vinda. Olá, Rô, tudo bem? Que prazer o convite, viu? Que linda essa vinheta, parabéns pelo programa e que honra estar aqui com você. Obrigado, eu que agradeço muito, muito, muito. Eu tô me adaptando à seguinte linguagem, eu não me descrevi, me desculpem. Eu sou um homem branco, tenho olhos castanhos, estou com meu cabelo grisalho, meu topetinho de sempre aqui levantado. Estou com uma camisa polo lilás e uma jaqueta jeans clara. Mari, eu quero que você se apresente para as pessoas e também você se descreva para quem está nos acompanhando, por favor. Vamos lá, então, começar pela descrição. Eu sou uma mulher branca, cabelo curto, grisalhos também. Tô aí toda de cinza hoje, olhos castanhos, acho que é isso na minha descrição. E eu sou caipira, tá? Sempre que eu me apresento, eu gosto de começar com essa camada da minha diversidade. Sou caipira de uma cidade chamada Batatais, interior de Ribeirão Preto. E depois eu virei uma interculturalista, uma internacionalista interculturalista, né? Então, o que é isso? Eu sou formada em relações internacionais, mas eu acabei me especializando como consultora intercultural, daí a ideia de interculturalista, que é uma profissão que ainda não é muito formalizada no mercado de trabalho brasileiro. O que mais? Caipira, internacionalista, interculturalista, casada com a Carla e há 1 ano e 2 meses mãe da Antônio e do Bento, meus gêmeos, que mudou toda a minha vida e que eu acho que acabou se tornando a camada principal da minha identidade atual. Que são uns fofos de amassar. Queridona, sobre esse papel da interculturalidade, como que a gente pode começar a falar sobre esse trabalho, né? Qual é o primeiro ponto para a gente desatar esses nós e a gente conseguir desvendar esse emaranhado da interculturalidade? Então, é sempre muito difícil explicar para as pessoas o que eu faço, porque talvez é algo novo, principalmente no mercado brasileiro. Por isso que eu gosto de começar com a ideia de caipira, né? Porque às vezes as pessoas me conectam ao fato que eu fiz um intercâmbio quando eu tinha 16 anos para a França e depois eu trabalho com estrangeiros desde então. Então, a Mariana é uma interculturalista porque ela trabalha com outras culturas e aí vão pensar França, China, Estados Unidos. E eu brinco que, na verdade, a minha
primeira relação ou conscientização sobre a minha diferença foi quando eu saí de Batatais e fui fazer primeiro colegial em Ribeirão Preto. Perfeito. Porque eu cheguei na sala de aula e convidei uma colega para posar na minha casa. Naquele momento, as minhas diferenças ficaram bem claras, né? Porque depois eu emendei um relar, né? Relar nas pessoas diz muito da sua identidade. Mas a coisa ficou mais complicada mesmo quando eu soltei meu primeiro porta. Mas em Ribeirão, isso? Então, isso é muito legal de falar, porque assim, o porta de Batatais era diferente do porta de Ribeirão? É diferente, tá? Pra você ver como essa questão da diferença, ela é interessante, porque eu brinco que o caipira de Ribeirão, ele adora fazer o que hoje a gente chama de bullying linguístico com o caipira que é mais caipira que ele, né? No caso, era eu. Então, sim, tem diferenças. E ali eu me dei conta que existia uma diferença que de alguma maneira me excluía, né? Porque eu era a caipira mais caipira. E eu acho que a partir de então eu comecei a ter uma visão de mundo voltada para essa ideia das diferenças. E sim, descobri que existe uma área uma área de estudos que fala sobre como nós, seres humanos, lidamos com as diferenças, focada durante muitos anos nas diferenças de culturas nacionais, que a gente vai falar. Então, sim, trabalho com estrangeiros que vêm para o Brasil, brasileiros que vão para fora, empresas brasileiras para fora, empresas estrangeiras no Brasil. Mas trabalho também cada vez mais com DEI, que a gente chama, né? Diversidade, Equidade e Inclusão. Porque eu trabalho com um conceito que se chama inteligência cultural, que basicamente é gerenciamento de diferenças. Desde as diferenças de sotaque até as diferenças de cultura nacional, como trabalhando com chineses ou trabalhando com americanos. Não, e quando você fala, ficando aqui bem nessa coisa ainda local, né? É impressionante como um sotaque do mesmo estado causa esse tipo de constrangimento ou de estranhamento, acho que é a palavra mais correta, né? E quando a gente pensa num país continental como o nosso, né? Como acontecem esses encontros de um manauara com um sulista e assim por diante. Quanto que a gente tem de riqueza nesse sentido aqui no nosso país, né? Sem dúvida, né? Outro dia eu fui no show do Caetano, meu primeiro show aí pós-pandemia, e o Caetano canta uma música que ele diz do R retroflexo. Eu acho que é esse o nome, depois eu corrijo pra vocês. Mas que ele vai cantar Amar. Ele canta a música toda, assim, é lindo demais, porque quando você vence ali a barreira do preconceito, você pode reconhecer a riqueza disso, né? Eu falo que tem a vingança do caipira, porque quando eu vim fazer relações internacionais em São Paulo, óbvio que eu tive a mesma problemática com porta, e aí um colega me apresentou um estudo da USP que, na verdade, fala que nós caipiras temos o melhor inglês do Brasil. Porque o nosso porta é aquele que automaticamente vira door. Who are you? E é sério esse estudo. Então eu brinco que naquele momento foi quando fez o clique de é possível se empoderar pela diferença, pela riqueza da diferença, que eu acho que fundamentalmente é o meu trabalho desde então, né? O empoderamento pelas diferenças. Eu gosto muito dessa ideia, porque a gente vive num mundo tão cheio de extremos, tão cheio de críticas, de apontamentos, né? E eu gostaria muito que, em algum momento, essa introdução da nossa conversa caísse em casas de adolescentes e de pessoas adultas que se sentem à margem, né? Para que elas pudessem, em algum momento, exercitar esse olhar para si, né? Aquilo que o outro aponta em mim como um defeito pode ser, em algum momento, essa chave, né? Esse turning point aí, para falar assim, olha, isso pode ser uma grande qualidade. Bom, eu acho que eu fui
caipira talvez foi minha primeira identidade diante da diferença, né? Mas depois eu era homossexual no interior de São Paulo. Depois eu era a menina que tinha vivido fora e que voltou querendo fazer revolução, a chata, que tinha ideias diferentes. Então eu acho que essa ideia da margem, e até fui estudar isso depois no meu mestrado, sempre foi muito forte. Mas forte nesse sentido de seja marginal, seja herói, né? Então, sem dúvida alguma, eu acho que tem essa ideia da riqueza da periferia, né? Nós, como um país periférico, sempre tidos como periférico e a gente trata isso com essa questão da síndrome do vira-lata, né? E eu falo que grande bobagem, né? A gente é periférico em relação a quem, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com os chineses. China quer dizer o reino do meio, né? Por quê? Porque eles se acham o centro do mundo. Eu falei, e pra gente tá lá do outro lado do mundo, né? Então, essas relativizações que eu acho muito legais da gente poder fazer. Não, e aí, entrando no roteiro, porque até agora tá completamente fora do programado, sobre o poder da escuta. Eu gosto muito, quando eu fui procurar, fui vasculhar os seus conteúdos, né, e tudo mais, você fala muito sobre o poder da escuta. E a gente está num tempo onde o tempo para escutar, ele tá escasso, né? As pessoas, elas já tendem a imaginar a resposta do outro ou não quer nem ouvir, né? Qual a importância do poder da escuta? Eu acho que tem essa questão da sabedoria, tá sempre mais na escuta do que na fala, né? Que é outra grande lição que eu aprendi com os asiáticos. Sabe que nos treinamentos que eu faço, dos desafios é fluxo de comunicação. Então, existem características, né? Ou as culturas anglos tendem a um fala, o outro escuta, aí ele responde, e aí o outro fala. Nós, latinos, a gente se interrompe, né? A gente se envolve emocionalmente, termina a frase do outro, continua falando. Quando viu, tem 4 pessoas falando ao mesmo tempo, que é o que eu sempre escuto dos estrangeiros. Mariana, como é que vocês se entendem, né? Porque vocês não só falam ao mesmo tempo, como vocês falam ao mesmo tempo ouvindo sertanejo e funk. Então, e aí eu tenho que explicar que é porque a gente se entende emocionalmente. Enfim, o asiático, ele tem uma característica que enquanto um fala, o outro vai parar. Refletir sobre o que um falou, e aí ele vai dar a sua resposta. Isso é um dos grandes desafios para nós brasileiros, porque a gente lida muito mal com o silêncio, né? A gente lida muito mal com essa escuta. Tanto que os treinamentos passam porque o pessoal tá fazendo call, assim, ainda mais agora no mundo virtual, às vezes as câmeras não estão ali. Você tá aí? Conexão tá boa, né? Conexão em Singapura tá boa. Óbvio que a conexão tá boa, né? A pessoa tá refletindo sobre a mensagem que foi passada. Então, acho que tem muita essa sabedoria dessas culturas milenares. Mas também tem uma outra frase que eu aprendi na minha área, que o inimigo é aquele cuja história você ainda não conhece. Então, para você conhecer a história do outro, você precisa poder escutar o outro, né? Então, eu acho que esse é um dos caminhos, assim, pra gente caminhar. Eu vou falar que eu adorei sua pausa dramática. O momento que você fez o silêncio, porque a comunicação, ela também é feita de silêncio, né? A importância de você escutar inclusive escutar o subtexto, né, que existe na não resposta, que existe na ausência. Nossa, agora eu fui para um lugar bem distante, mas porque de verdade me tocou em algum lugar quando você fez a pausa, né? E a gente que está aqui fazendo um exercício que pode ir para um podcast ou alguém do vídeo, isso às vezes 20 segundos parece uma eternidade. Exatamente, né? Gera desconforto. A gente não está habituado. Essa pausa, ela é intencional. Nós não estamos habituados a lidar com a escuta, com o silêncio. Então, fica essa provocação aí, esse convite. Não, e você sabe, uma experiência, eu trabalhei com publicidade durante muitos anos. E aí, trabalhei com o mercado de healthcare também durante muitos anos. E tem lá tudo processo de compliance. Nossa, gente, agora é repertório de vida, hein? Você tem que passar pelo diretor médico ou gerente médico para ele assinar o material publicitário. Não sai se você não tem um profissional da área médica para fazer isso. E aí,
alguém chegou pra diretora médica e falou assim: doutora, assina isso aqui, é urgente. Aí ela parou e falou assim: mas o que é urgente? E ela pegou o papel. Para provar um material promocional, para o médico, urgência é outra coisa. Ela falou assim: isso aqui vai para a ordem do dia. E colocou no último volume das coisas do escaninho, né? Como a gente precisa se reajustar no tempo, né? E o desconforto do silêncio, o desconforto do o que é urgente de verdade, né? E essas culturas diferentes ensinam tanto pra gente, né? E o que? Porque a gente viajou agora lindamente, mas vamos voltar aqui sobre o poder da escuta. E aí, pra gente aprofundar nessa história, o poder da escuta e a inteligência cultural. Como que elas parece óbvio, né? Mas o que tem de óbvio, o que tem de não óbvio nesse processo? Eu acho que a inteligência cultural, basicamente, ela fala sobre uma habilidade em gerenciar diferenças, né? Habilidade em inteligência cultural é a competência de gerenciamento de diferenças. Para você, inclusive, se dar conta da diferença, você precisa escutar, tá? E aí, na verdade, a primeira coisa que você precisa escutar é quem é você. Tá? Falando de algo muito simples que acontece. Nós brasileiros, nós escutamos, por exemplo, que chegar numa sala e dar um beijo e dar um abraço é algo que nos faz muito bem, mas que deixa muito desconfortável todo o resto do mundo. Uhum. Tá? A gente se escuta nesse nosso padrão de comportamento, a gente conhece quem somos esses nós, quantas vezes a gente para refletir quais são esses nossos padrões. E aí, quando a gente está com esse outro, que não se sente confortável com isso, a gente escuta quem é esse outro, a gente fala: não, vem aqui, deixa eu te dar um abraço muito gostoso, porque isso vai te fazer bem. Ou a gente vai falar: tá, me conta por que o abraço, talvez para você, pode ser algo que não seja tão confortável. Então, acho que inteligência cultural, basicamente, e pensando isso agora com a sua provocação, tá? Uhum. É você poder escutar o que o outro quer, né? E tem uma coisa que a gente… quando a gente não tem o tempo do respiro, quando a gente não tem o tempo da pausa, a gente vai no piloto automático e o que você acabou de dizer, a gente já subentende que o outro vai gostar daquilo que eu gosto. E às vezes você tem que fazer, antes de escutar, você tem que fazer uma pergunta. Como você prefere? Como você gosta? Como que eu devo me comportar? Seja para a pessoa ou seja para o Google, né? Perfeito. Eu acho que hoje é uma das grandes ambições, e acho a gente bastante ambicioso nesse sentido, e acho que quando eu falo a gente, eu falo nós que trabalhamos com diversidade, equidade, inclusão, inteligência cultural. A gente diz que a gente foi criado numa mentalidade, num mindset que é a regra de ouro, né? Que é faça pelo outro o que você gostaria que fizesse por você, ou não faça pelo outro o que você não gostaria que fizesse por você. Mas se você para pensar, escutar, essa regra de ouro ela é um tanto narcísica. Porque você se toma como padrão para o que você deveria ou não fazer pelo outro. Então, a nossa proposta fundamental é trocar a regra de ouro pelo que a gente chama de regra de platina, tá? Que é, faça pelo outro o que ele gostaria que você fizesse por ele. Perfeito. Agora, isso envolve muitos desafios, né? Voltando. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que são vieses meus que eu faço e eu nem me dou conta que eu tô fazendo e eu acho que vai ser bom pro outro. Isso já é um exercício muito desafiador. E depois, o que o outro gosta, né? O que o outro gostaria que eu fizesse por ele. E aí sim a gente gera um espaço de alteridade, mas assim… não foi assim que a gente foi educado. E a gente, como eu falei logo no começo, né? A gente acha que diferente é o outro. A gente acha que a gente é normal, né? Então, a Elisa Lucinda, né? Ela deu uma entrevista para a CBN, para Tati Vasconcelos. Um beijo para as duas. Quem sabe na próxima temporada vocês aqui com a gente. E ela falando o seguinte, que o branco acha que o negro é todo igual. E que o oriental é todo igual. Ela falou assim, eles se deram ao direito de achar que o ator X, que o Thiaguinho, o cantor Thiaguinho, ele é a cara do Seu Jorge.
que é igual ao Alexandre Pires. E ela falou assim, mas eu não confundo a Eliana com a Giovanna Eubank. Não é porque elas são loiras que elas são iguais, né? E a gente vai normalizando esse tipo de construção e a gente não faz a pausa para olhar para o outro do jeito que ele merece. A gente vai no piloto automático e a gente acha que nós somos o padrão. Mas quando o branco brasileiro vai para os Estados Unidos, o que acontece lá? A gente vira latino, né? Perfeito, tá, Rô? Essa sua fala é exatamente o que a gente traz. Eu trabalho muito com a Ásia, né? E o brasileiro tem mania de confundir todos os asiáticos, e os asiáticos ou os africanos. E eu sempre tenho que lembrar, ó, só não se esqueçam que ele pensa a mesma coisa da gente. Tá? Se a gente não diferencia um chinês de um japonês, eles também não diferenciam a gente de outros latino-americanos ou entre nós. É a mesma dificuldade. Então, eu acho que é isso. E às vezes é chocante pra gente, né? A gente pensar assim, que da mesma forma que a gente olha pros asiáticos, eles olham pra gente. Mas é importante, eu acho que uma das coisas mais bacanas desse nosso papo, que em nenhum momento na minha cabeça imaginei que a gente chegaria, né? É que a gente, é de propor essa reflexão pra quem tá assistindo e pra quem tá ouvindo a gente, desse movimento do autoconhecimento, que não é só o autoconhecimento romantizado, vou entrar num contato com o meu superior, não, né? É conseguir vasculhar essas camadas de preconceito, de racismo, um olhar xenofóbico que a gente tem, assim, porque a gente acumula esse tipo de coisa dentro da gente, né? Para que a gente se torne um cidadão melhor no mundo e para que a gente consiga inclusive viver melhor nesses novos tempos, né? Porque a gente está vivendo em tempos de refugiados, tempos de migrações, a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora com as crises climáticas, como vão ter movimentos, enfim. Eu quis fazer essa introdução para ajudar a gente a pensar sobre isso, Mari. Me fez pensar aí nessa questão, um dos tópicos mais polêmicos, tá? De autoconhecimento para nós brasileiros. Se eu te perguntar assim, tem duas coisas que o brasileiro, quando ele tá fora do Brasil, ele sempre julga as outras culturas como se fossem menos que a gente. Tem duas coisas fundamentais. Vamos lá, me dá uma delas. Banho. Pronto, higiene, né? A gente trabalha a ideia do banho como higiene pessoal, que seria essa higiene da porta da casa para dentro. Porque o Brasil não é um país limpo, não dá pra gente falar que o Brasil é higiênico. Não, a gente é higiênico da porta da casa para dentro. Esse é um dos lugares, tá, que a gente é mais diferente do resto do mundo. O resto do mundo tá mais ou menos alinhado em quantos banhos eles vão tomar por semana. Quem se diferencia somos nós, que não só tomamos em média 2 banhos por dia, mas banhos de acima de 10 minutos, né? E as nossas questões com higiene, elas dizem tanto da gente, né? Eu aprendi isso na França. Depois de 6 meses vivendo na França, minha mãe francesa virou para mim: Mariana, o que foi mais difícil para você até agora? E naquele momento eu já tinha aprendido que o francês, ele gosta de uma comunicação direta. Ele quer que você seja honesta. Então eu falei, olha, para mim o mais difícil foram as questões de higiene. Porque na França, eles hoje em dia tomam banho todo dia, um banho rápido. Mas eles vão trocar lençóis num tempo muito maior que a gente. Eles não vão escovar os dentes 3 vezes por dia. Eles vão lavar a louça ou na lava-louça. E a comida é à base de manteiga e ovo. Nunca lava direitinho. Jamais lavar a louça com água correndo, né? Se não vai lavar na lava-louça, você vai tampar ali a louça, pôr água quente, passar toda a louça na mesma água. Enfim, várias questões, não preciso ficar entrando aqui. E a questão do dente, né? Porque nós brasileiros temos muito esse apreço pelos dentes, que não é compartilhado por muitas culturas do mundo, né? O francês, ele, por exemplo, é difícil você achar um francês adulto que tem essa dentição branca, perfeita dos brasileiros. Ela me respondeu com a sabedoria dela, né? Uma pessoa que falava de Rousseau, Montaigne, na mesa do almoço, assim, mas que tinha dentes que você... É difícil na cabeça do brasileiro casar, né? Tem dente tão ruim e é tão
culto. Uhum. Onde é que tá essa ideia? E ela me respondeu, ela falou, Mariana, mas você sabe que esse padrão de higiene dos brasileiros, já tinha tido outros brasileiros que moraram na casa dela, primeiro tem a ver com a forma criminosa que vocês utilizam o recurso água, né? Aí eu pensei na minha mãe, lá em Batatais, lavando calçada com água de borracha. Eu falei, bom, errada a minha mãe francesa não está, né? E aí ela adicionou algo que, para mim, foi um grande aprendizado. Acho que um turning point na minha vida. Ela falou assim, e também tem a ver com o padrão escravocrata de vocês. Aí eu falei, olha, a água eu entendi. A escravidão eu já fiquei mais confusa. Ela falou, ó, para você manter esse padrão de higiene na sua casa, é porque tem alguém que trabalha para você 5 dias na semana, 8 horas por dia, e esse alguém vai lavar suas roupas todo dia, esse alguém vai lavar sua louça com água corrente, esse alguém vai lavar seu banheiro e a sua cozinha uma vez por semana com água, que isso é só a gente que faz no mundo. E provavelmente vocês estão pagando para essa pessoa um salário que seria considerado de escravidão informal, porque nenhum outro país no mundo consegue pagar. Né? São pouquíssimos os países no mundo. Aí eu falei, não, mas mesmo o pobre brasileiro tem padrões de higiene elevado. E aí a gente refletiu sobre o fato que a questão da higiene no Brasil ela é tão imperativa que, inclusive, o pobre brasileiro, ao invés dele gastar a pouca renda que ele tem com educação, com questões de profissionalização, ele vai optar por estética e higiene. Porque tem até aquela frase no Brasil, né? Você pode até ser pobre, mas você tem que ser limpinho, né? E aí dá uma discussão enorme, tá, Rô? Não, mas que a gente tá aqui para falar sobre nós mesmo. E sobre todos esses nós que acabam acompanhando a gente. E quando eu penso, voltando nessa história dos refugiados, dos migrantes e dos imigrantes, gente, não é um assunto de daqui a pouco. Né? Já é a segunda vez que eu vou citar o Birassi Pataxó, que é um entrevistado nosso. Procurem esse episódio. Ele é um pajé do sul da Bahia. E ele, antes de vir para São Paulo dar entrevista pra gente, ele foi para Manaus e para Boa Vista fazer um trabalho com as pessoas que estão cuidando dos refugiados que estão indo lá para o norte do país, né? Porque a gente precisa cuidar de quem cuida, né? E o impacto que tá... E ele descrevendo pra gente... Eu acho que ele não contou isso no episódio, mas ele contou pra mim, que é o seguinte... essas pessoas elas estão sofrendo violência nos seus países, de toda espécie, vendo família sendo assassinada, coisa e tal, vindo para o Brasil, e aqui a criminalidade está absorvendo essas pessoas que estão de um jeito completamente vivendo de forma subhumana. E a gente precisa cuidar de toda essa estrutura, né? Então a gente está falando aqui de escuta, a gente está falando de cultura, a gente está falando sobre humanidade, né? Sem dúvida. Eu, nesses meus trabalhos, né, eu faço treinamentos interculturais, eu trabalho, obviamente, dentro das empresas, mas também eu atendia numa parceria com a Missão Paz e com a CIETAR, que é a Sociedade dos Interculturalistas. A gente tem uma atuação no Brasil. A gente atendeu mais de 15 mil imigrantes e refugiados, tá? Chegando no Brasil, principalmente aquele fluxo de haitianos e depois o começo dos venezuelanos. A pandemia, o trabalho teve uma pausa. E o que mais choca, tá, Rô, é a gente pensar que o Brasil é um país tão grande, tão rico, né? Tão rico como país, mas na verdade a gente recebe muito pouco imigrante, tá? Estados Unidos, hoje, 11% da população que trabalha na mão de obra nos Estados Unidos é imigrante. A Alemanha é 14%. No Brasil é 0,3%.
Então, a gente fala do Brasil, país das imigrações, é um mito da miscigenação racial. E a verdade é que não tem nada disso acontecendo, tá? Agora, na crise da Venezuela, a Colômbia recebeu 3 milhões de venezuelanos, a gente recebeu 300 mil e prendeu todo mundo lá em Roraima. Então, assim, eu acho que volta aí a ideia do autoconhecimento, né? A gente se dá conta que a gente tá fazendo isso, né? De vira-lata a gente não tem nada, né? Eu falo... É uma postura de poodle, né? Uma coisinha assim, não mexa no meu sofá, na minha almofadinha. Olha, eu brinco que complexo de inferioridade e superioridade, brinco não, né? Isso faz parte do programa, ele é dinâmico, tá? Então, sim, somos vira-latas quando estamos em diálogo com os Estados Unidos, com a Europa. Mas nem um pouco quando estamos falando com Peru, Venezuela, Congo, né? Então, ali a gente se torna bastante levado pelo complexo de superioridade. Então, lembrar que vira-lata é algo bastante dinâmico, a depender de com quem é nosso interlocutor. É muito maluco quando a gente olha para todas essas coisas e a gente distancia tanto. Citei isso também outro dia, um jornalista da Globo, ele está situado lá no Rio, e aí ele falando que ele veio para São Paulo, e quando ele chegou em São Paulo, ele achou que ele estava num outro país. Né? Ele falou assim, e olha que eu moro no Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade que tem estrutura e tudo, mas quando eu cheguei em São Paulo, parecia que eu estava num outro país. Então a gente que mora em São Paulo, a gente não tem muita dimensão das coisas que acontecem no mundo afora, vai nos distanciando cada vez mais dessas coisas que acontecem no norte, nordeste, centro-oeste do país. E que tudo isso é muito importante quando eu falo de saúde mental, quando eu falo de bem-estar, quando eu falo de tudo isso, porque assim, eu não posso ser feliz, se em algum lugar no mundo tem alguém passando necessidades básicas, né? Mas fiz esse preâmbulo, Mari, para poder falar sobre como tudo isso que você trabalha e como tudo isso que você faz impacta no desenvolvimento econômico de um país, de uma cidade, e como isso impacta nos negócios. Né? Porque assim, acho que... desculpa, já te cortar. Mas assim, é importante a gente trazer isso para a terra, porque fica às vezes num assunto tão periférico, a gente fica falando sobre esse assunto num lugar tão... que parece que é abstrato, né? Como que a gente consegue dar ground para tudo isso que a gente está falando? Perfeito. Obrigada, tá, por trazer essa questão mais pro ground. Nós brasileiros, a gente vive com alguns mitos, né? Um dos mitos, a gente acabou de falar, que é essa ideia do país da imigração, país da miscigenação. Tem um outro mito, que é o mito de que somos um país aberto. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo, tá? Segundo o Banco Mundial, existem só 12 economias mais fechadas que o Brasil, que são, não vou lembrar exatamente todos, mas Chad, Camarões, Venezuela, Togo, então países que a gente jamais se colocaria junto. Tá? E quando a gente fala economicamente, óbvio que são restrições protecionistas para a entrada e saída de pessoas e mercadorias e qualquer tipo de negócio. E isso é histórico no Brasil, né? Nós temos uma das burocracias mais pesadas do mundo. Porque a burocracia brasileira, ela sempre serviu com essa ideia de proteção da economia nacional. O que é a proteção da economia nacional? É a proteção da economia mais desigual do mundo. Por quê? Porque nós somos a 10ª economia do mundo, mas nós somos também a 7ª maior desigualdade do mundo. Sendo que as outras 6 não são economias relevantes. A gente protege a desigualdade, é isso? Basicamente é isso. Sem se dar conta. Essa que é a ideia da inteligência cultural. Porque a inteligência cultural, ela te proporciona subir num helicóptero e olhar o país de cima, né? E a gente não consegue fazer isso como brasileiro, porque a gente tá aqui... Cultura, uma das metáforas que eu gosto muito é que cultura é como se fosse a água que envolve o peixe no aquário. E o peixe só vai se dar conta da água que o envolvia quando ele é jogado para fora da aquário e se sente um peixe fora d'água. Então, a menos que você saia e tenha que fazer esse exercício de reflexão, é difícil você perceber
qual é essa água que te envolve, quais são os vieses que te aprisionam, né? Então, nós somos totalmente aprisionados nessa mentalidade ou nesses mitos de país da imigração, país aberto, pessoas calorosas. Eu ficaria com pessoas calorosas, somos, exatamente porque só nos restam as pessoas, né? No sistema a gente não pode confiar, nas leis a gente não pode confiar, então só nos restam as pessoas. Eu tive agora caiu uma bigorna na minha cabeça e fiquei muito tocado com essa história e vou ter que voltar nesse assunto da questão do autoconhecimento, né? Porque, aí, porque a palavra autoconhecimento também, ela caiu numa vala muito esquisita, né? Sobre essa reflexão da gente se autoconhecer, porque se a gente quer que o país prospere, que o país cresça, a gente precisa entender onde estão as nossas deficiências para a gente conseguir melhorar esse lugar, para criar espaço para que empresas venham para cá e a gente, sabendo os nossos valores ambientais, hídricos, sociais, humanitários, para que essas pessoas venham para cá e nos ajudem a crescer. Quando eu falo pessoas jurídicas, as empresas venham para cá ajudando a gente a crescer e a gente só dificulta o processo, é isso? Sim. Não de maneira consciente, tá, Rô? Isso a óbvio. gente herdou, foi... E é outra coisa, no Brasil a gente não gosta muito de estudar história, tá? Que é uma particularidade muito da nossa cultura, aí trazendo Darcy Ribeiro, Paulo Freire, né? A crise da educação no Brasil, ela é um projeto, né? Ela não é uma crise. Mas o fato é que, quando você olha para a história brasileira, a gente teve uma colônia de exploração. Não porque os portugueses eram maus, era um contexto histórico que o que dava para fazer era uma colônia de exploração. O que é curioso do Brasil é que a gente não tem uma guerra de independência. E aí, indo para psicologia, que é uma área que não é a minha, que isso fique claro, mas se a gente não rompe, né, não tem uma guerra de independência, a gente não rompe com a mentalidade do colonizador. É um adolescente que não rompeu com o pai. A gente não passou, né, por um ato ritual, não, né? Por uma coisa que faz você sair da adolescência pro adulto. Não, então a gente tá lá reproduzindo essa mentalidade de explorar o território brasileiro, de explorar a gente brasileira. Né? E a gente não se dá conta disso. Então, enquanto a gente não reconhecer esse nosso padrão de autoexploração, difícil a gente ver uma saída, né, pra gente. Porque a gente tem um discurso, né, e agora sobre essa questão da exploração. A gente acha, e aí, né, se eu estiver equivocado, você me corrige. A gente acha que o capital estrangeiro, ou se uma empresa estrangeira vier para o nosso país, seremos explorados, né? E aí, por isso que a gente fecha, mas ao mesmo tempo a gente cria subterfúgios para que os capitais eles saiam daqui e a gente receba dinheiro estrangeiro. É um nó muito maluco. Eu me fiz entender o que eu quis dizer? Eu acho que sim, né? A gente cria esse mito de que a exploração vem de fora, né? E não, a gente mesmo permite essa exploração. O brasileiro, e aí falando de uma questão da elite brasileira, é quem mais explora o Brasil, né? A desigualdade é uma coisa, a gente não se dá conta, é raro o brasileiro que se dá conta que o Brasil é mais desigual que a Índia. O Brasil é mais desigual que a Índia. Porque quando você pensa na Índia, você pensa em pobreza. Uhum. Para mensurar a desigualdade, a gente não mensura só pobreza, a gente mensura a riqueza, porque é desigualdade. E em termos de riqueza, Rô, a gente tem a segunda maior concentração de renda do mundo. A gente só perde para o Catar. Sendo que o Catar não é uma economia relevante, né? Daí que a gente tem o maior tráfego de helicópteros do mundo, é na cidade de São Paulo, não é Xangai, não é Nova York. O maior tráfego de jato... a gente tem tráfego de helicóptero. Tráfego de trânsito, tráfego. O maior frete de jatos privados do mundo é brasileiro, não é chinês, 1,4 bilhões de chinês, não é americano. 400 milhões de americanos. É brasileiro, tá? 200 milhões de brasileiros, nós temos o maior frete de jatos privados do mundo. Então, assim, não, o perigo não está lá fora. É óbvio que há perigo lá fora, né? Mas isso é um pouco... Isso voltando aí para as relações internacionais que eu estudei há muito tempo, mas existe um padrão da gente criar inimigos externos, né? Para não precisar
prestar atenção em problemas internos. E que fique claro que eu tenho problema zero com riqueza. Não é isso. Tenho problema zero com desenvolvimento, com prosperidade. Eu acho que todo mundo tem que ter direito a, né? Todo mundo precisa ter espaço para a gente chegar nesse lugar. Porque senão a gente vai ficar reproduzindo ad eternum essa história, né? Eu sou empresária, tá? Tenho zero problema com o meu problema e como empresária. E isso é o que apontam aí os economistas. O problema é que a desigualdade ela vai chegando num lugar que ela se torna insustentável, né? Para mim, o Brasil já sempre foi insustentável. A gente tem um outro fator, no entanto, que eu acho que você trouxe um pouquinho dele, é que, apesar de tanta desigualdade, Deus é brasileiro, né? E isso não é pouca coisa, não, porque Deus é brasileiro, a gente não está falando de sermos o maior país católico do mundo, ainda que ainda o sejamos. A gente está falando que o brasileiro confia na natureza. Então, tem as questões da mentalidade escravocrata, de tudo isso que a gente herdou e não rompeu com o colonizador, mas também tem o fato que a gente tinha pau-brasil, acabou, tinha cana-de-açúcar, acabou, tinha café, acabou, tinha petróleo, agora temos água, né? Recurso, que a gente vai deixar acabar? Não vai, não, porque o Brasil ele é tão abundante, né, que a gente nem consegue usar. Hoje a população brasileira é uma população pequena para o tamanho do território brasileiro. E não é só que a gente tem essa abundância natural, a gente não tem catástrofes naturais, né? Você pensar... Todas as catástrofes naturais do Brasil, elas não são naturais, elas são feitas pelos homens, né? Enchente em São Paulo. Bom, constrói uma cidade em cima de 3 rios. Eu acho importante a gente pensar nisso, né? Porque a gente tem vivido catástrofes, né? Mas é importante fazer essa linha de corte. Elas estão acontecendo por conta da interferência humana, né? O quanto que a gente precisa ter autoconhecimento, o quanto a gente precisa se autorresponsabilizar, porque assim como eu falei que a gente sempre acha que o diferente é o outro, a gente sempre acha que o responsável é o outro, né? Se a minha casa estiver limpa, tudo bem, mas eu posso jogar o meu lixo de um jeito equivocado fora de casa. Tudo isso que a gente está falando agora, de uma certa maneira, tem profunda ligação com a Agenda 2030, tem profunda ligação com os índices ESG, né? Como que a gente falou de bastante desgraça, né? E do lado B de toda essa coisa. Como que a gente consegue potencializar? Como que a inteligência cultural, como a interculturalidade, como a escuta pode ajudar a gente a virar esse jogo? Como que a gente consegue transformar cidades, empresas, organizações, o nosso mundo a partir desse ponto de vista, Mari? Legal, e vou dar a mesma resposta, tá? O autoconhecimento. Porque a gente não falou só de desgraça, né? A gente falou de desafios. Isso. E tudo são desafios e oportunidades. Ao mesmo tempo, esse cenário de, como eu disse, de desigualdade que a gente vive talvez, e aí voltando lá na expressão do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, talvez o que nos ensinou ter a inteligência emocional que nós temos de nos relacionarmos com as pessoas, né? Isso é uma riqueza que a gente tem no Brasil que realmente se destaca no mundo. O brasileiro, ele sabe entender o sentimento do outro, ele sabe compartilhar sentimento com o outro, ele sabe dar um abraço, isso é extremamente rico. A gente tem essa abundância que nos proporciona ter uma fé na vida, né? Eu brinco, o brasileiro mais conhecido fora do Brasil depois do Neymar, a gente gostando ou não, é Paulo Coelho. Porque, gente, ele ainda é esse ícone? Olha, ele sempre será, porque o cara é mais traduzido que a Bíblia, tá? Não importa se a gente... Tá. O que a gente... Ele lá fora, né? O cara tem a medalha da Legião de Honra na França. Então, fora do Brasil, você entra em qualquer café em Madrid, lá tem aquelas plaquinhas, né? Com uma frase de Paulo Coelho, assim, pra te receber no café. Por quê? Porque o Paulo Coelho, ele conseguiu fazer modelo e exportação dessa inteligência emocional que nós temos do brasileiro, que olha, tenha fé, as coisas vão dar certo. Carnaval.
Pô, carnaval, a gente entrega a maior festa do mundo, que os caras trabalham double shift, né? Turno duplo, sem ganhar dinheiro, pagam pelo produto que produzem, que são as fantasias, em parcelas, né? 24 parcelas pra você comprar uma fantasia. E eu brinco, nunca houve um ano em que o carnaval não foi entregue no deadline. Né? Você lembra de algum ano que o carnaval não foi? Sendo que, né, é uma festa que ela é programada. Então, assim, a gente consegue cumprir uma agenda. Então, de onde vêm os nossos desafios também é de onde vêm as nossas oportunidades. Você não ter autoconhecimento, ele não só te impede de não ver os desafios, ele também te impede de ver as oportunidades. E voltando, mas eu tenho sempre cuidado, e eu sei que você não passou nem perto disso, mas eu gosto sempre de tomar cuidado pra gente não romantizar essas coisas, né? Mesmo o pessoal do carnaval, porque é um pessoal que por milhões de camadas, se eu tiver equivocado, vocês escrevam nos comentários. Mas ainda é o pessoal que faz a maior festa popular do mundo, mas tem muita gente ali que ainda não é remunerado do jeito correto. Né? Que mesmo assim ele tem uma paixão, tem um amor pelaquela escola e ainda financia a sua fantasia morando em condições bem questionáveis, né? Então eu acho que é importante, quando a gente busca ter esse autoconhecimento, é importante a gente entender que ele tem que tomar muitas camadas, né? Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que, sem dúvida, tá? A ideia é pensar assim, imagina usar essa motivação para fazer as coisas funcionarem. Porque você sabe, eu tô participando de um curso, e aí a gente tava falando sobre desperdício de comida. E aí uma pessoa perguntou assim, né, trouxe essa reflexão: se eu parar de desperdiçar alimento, o que vão comer as pessoas que vivem do meu desperdício? Naquele momento que eu ouvi aquilo, eu arrepiei. Eu falei, que fala mais elitista, né? E sustento isso porque ela tá falando. Porque a frase foi: se eu tomar consciência, então se eu tiver autoconhecimento, né, desse meu comportamento, do que vai viver. E aí chegou um momento na minha cabeça que eu falei assim: essa consciência ela não pode ser pontuada só para o desperdício da comida. Ele tem que tomar uma proporção maior. E nesse momento, talvez eu vá adotar outras posturas de consumo, de relação empregatícia, mais um monte de coisa, que talvez isso também tenha um impacto lá na ponta, que talvez não tenham mais pessoas precisando comer restos. Concordo plenamente, tá? Eu acho que o argumento, se eu parar de desperdiçar, ele é bom, desde que ele venha com o argumento: e se eu investir energia do desperdício em distribuição de renda, por exemplo? Sozinho, o parar, ele não funciona. Ele precisa de proatividade em relação a outras atividades, né? Então, também ter um pouco de dúvidas. Eu quis chegar nesse lugar de desconforto da conversa, porque, mais uma vez, toda vez que a gente fala de autoconhecimento, e mesmo eu, que sou uma pessoa que faço esse questionamento, toda vez que eu ouço isso, eu vou para um lugar meio um universo paralelo, com brumas, né, com coisas assim. E o autoconhecimento, ele é um processo que passa também pelas dores, né? Principalmente, né, Rô? Porque eu acho que, no fundo, e aí trazendo falas de diversidade, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de vieses, né? Que a gente vai criando para dar conta da vida. E o que eu estou falando até agora é de autoconhecimento principalmente cultural, né? Eu não estou entrando no nível do indivíduo, isso eu deixo para os psicólogos. Eu estou falando do autoconhecimento cultural. E, por exemplo, tudo isso que eu estou conversando com você hoje, acredite, é o trabalho que eu entrego nas empresas. Porque as empresas conseguiram ver que, se elas se dão conta desses padrões brasileiros de comportamento, elas ganham não só força para vencer os desafios, mas olhar para as oportunidades. Mas, olha, não é fácil para o pessoal passar por esse exercício, né? Que eu tô jogando tudo de uma vez, a gente está numa conversa aberta, mas a gente criou toda uma metodologia. Como trazer essas informações para as pessoas. Porque dói.
Não é à toa que tão pouca gente dá conta de terapia, de psicanálise, Sim. Dói. Não, e mais uma vez, eu trouxe esse assunto porque é importante entender qual é a camada do autoconhecimento do qual nós estamos falando. Que o processo, ele também é incômodo nesse sentido, né? Que hoje tem essas empresas e grandes empresas que investem tanto nesse processo de interculturalidade, quando elas vêm de fora para dentro para conseguir se adequar melhor aqui e poder fazer o seu negócio entrar numa engrenagem que funciona, e vice-versa, né? Porque precisa entender quais são as suas deficiências para conseguir, e suas potências também, para quando vai para o mercado externo, conseguir fazer a coisa, essa engrenagem funcionar a seu favor. Não, sem dúvida, tá? Tanto que diria que esses são os passos, né, do desenvolvimento de inteligência cultural. Primeiro você sensibiliza, ok, as diferenças existem, porque nem isso é fácil. Você conversa com altos executivos muito viajados, esses que estão cada dia, a resposta é: somos todos humanos. Sim, somos todos humanos, mas como humanos a gente tem muitas diferenças e essas diferenças são criadas por essas camadas culturais. Então, sim, é possível falar de uma dimensão, de uma mentalidade cultural. Conseguir que as pessoas entendam isso, ou aceitem isso, ou estejam de acordo com essa ideia já é desafiador. Então, por isso, uma sensibilização para as diferenças, né? Que a gente pode falar em todas as camadas da diversidade, você sensibilizar as pessoas para diferenças geracionais, para diferenças de gênero, para diferenças de orientação sexual, é extremamente desafiador. Tanto que as pessoas acabam só querendo olhar quando acontece dentro das próprias casas, né? Aí a gente parte para, então tá bom, então quem sou eu, né? Por que eu não tô aceitando essa diferença? O que tem em mim que me impede de eu aceitar uma pessoa que tem uma idade diferente da minha, que eu aceitar uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da minha, uma pessoa que tem uma cultura diferente da minha? Aí vem o passo 3, né? Tá bom, então quem que é essa pessoa? Esse é o passo de desenvolvimento, esse é aí a jornada, a trajetória de desenvolvimento de inteligência cultural. E isso impacta diretamente nos negócios. Tem uma frase do Peter Drucker, né? Culture is a strategy for breakfast. Sim, exato, eu adoro essa frase. Né? Se você não muda, a cultura te come no café da manhã, né? Tipo, se você pode ter a melhor estratégia do mundo, você pode ter o melhor, mas se você não entende da onde você vem, você é engolido. Você é devidamente engolido. Pergunta: hoje, o que o Brasil de hoje? O Brasil de hoje, ele vive um momento muito delicado. Né? Um país que tá... Vou fazer várias conexões do que eu... Assim, vem com a baixa autoestima no futebol, porque vem perdendo, né? Coloca um monte de frustração ali. Tem colocado suas experiências, suas expectativas na mão de aventureiros. E aí transfere para o outro tudo isso, né? A responsabilidade. E aí, crise financeira, crise moral, porque esperava-se muita coisa da justiça e as coisas não vieram para a população. Em geral, todo mundo, não importa o lugar onde esteja, tem as mesmas críticas, mas talvez não estejam escutando que eles podem estar falando a mesma coisa por caminhos diferentes. O que o Brasil tem que aprender? Como o Brasil pode se desenvolver a partir da inteligência cultural, Mari? Uau! Queria ter essa resposta. Mas viu? tudo bem, mas você pode ter, tipo, uma ideia, um insight. Eu tenho as minhas elucubrações particulares, vamos se junto. Puder. Primeira coisa, né, Rô? Eu acho... O Brasil, ele sempre esteve num momento delicado. Acho muito difícil. Assim, óbvio que eu entendo o que você está falando, mas assim, eu sou uma amante da história, assim, do conhecimento histórico. O Brasil sempre esteve num momento delicado. Nós somos o maior sistema de escravidão da contemporaneidade. Tá? Isso sempre foi muito delicado. E a gente já teve... E quando você olha para a história do Brasil, você já viu momentos muito parecidos com o momento que a gente está vivendo agora. Tá? Eu entendo que, geracionalmente falando, a nossa geração pode ter tido uma frustração que a gente achou que o Brasil ia e de alguma maneira, a gente...
andou um pouquinho para trás, né? Mas eu fiquei pensando agora nessas eleições francesas. Imagina que é para um francês que fez a Revolução Francesa ter que, nessa altura do campeonato, viver o que eles acabaram de viver nas eleições da França. Entendeu? Eles estão melhor do que o Brasil. Então, acho que a humanidade, ela é delicada. Tá? A humanidade, ela é delicada. O que a nossa geração vai trazer como contribuição para o nosso momento na nossa história da humanidade, né? E aí eu acho que se a gente olhar um pouquinho mais para o autoconhecimento, nessa ideia de inteligência cultural, a gente pode tentar, tá? Dar mais peso para essas características que são tão positivas do Brasil, né? Afeto, Rô. O Brasil é um campeão de afeto. E isso, olha, eu já viajei muito, trabalho muito com estrangeiro. Tem pouca coisa tão rica quanto o afeto. A gente sabe o valor disso, tá? Então, eu acho que é isso. Assim, não sei se a gente vai resolver politicamente o Brasil. Não parece que é que está no nosso DNA essas questões sistêmicas, né? Mas que o que eu mais ouço de todos os expatriados, né? Olha, não sei dizer muito da minha experiência profissional no Brasil, mas que definitivamente eu me reconectei com o meu coração no Brasil, isso eu posso garantir. E assim, existe algo mais rico que isso? Os afetos afetam, né? E eles realmente são transformadores, acredito muito nisso. Pra gente encerrar o nosso papo, você viu que passou, hein? Bem, não passou bem? Passou bem? Eu faço sempre a seguinte brincadeira, né? Eu falo algumas palavras e você vai botar essas palavras, você vai categorizar essas palavras em emaranhado, que é uma coisa engasgada, gosmenta, ou apenas muito complexa, sem juízo de valor, a depender de onde encaixar. Laço, que é uma coisa bonita, mas é frágil, que se eu puxar, desmonta. Ou sobre nós, que tem nó, tem emaranhado, tem conexão, tem humanidade, tem vulnerabilidade, tem potência, apesar de todos os contextos, ok? Preparada. E aí você justifica pra mim por que você tá colocando essas palavras nesses lugares, ok? Tá bom, vamos lá. Estado laico. Sobre nós. Sobre nós. Sobre nós. Com alguns laços. Por quê? Porque na ideia do Estado laico também pode haver uma ideologia de imposição de vontades. Tá? Voltando aos meus estrangeiros, é muito difícil para eles entenderem que a gente desce de um avião e, né, graças a Deus que... E assim, eu acho que tem uma beleza nisso de vez em quando você deixar, se Deus quiser, as coisas funcionam, né? Se Deus quiser vai dar certo, se não deu certo é porque Deus não quis, porque se o contrário disso é o control freak. Então, acho que o Estado laico, ele é um sobre nós, mas com alguns laços que podem ser frágeis. Inclusão. Sobre nós. Sobre nós, porque, enfim, se eu bem entendi os conceitos, inclusão é a única maneira, né? Não, é a única complexidade que pode existir. Perfeito, eu acho que é isso mesmo. É dentro dessa... A inclusão do diverso, que é esse processo que é sobre nós, é que faz a gente alcançar, se conectar com a nossa potência. Brasilidade. Brasilidade sobre nós, tá? Fundamentalmente, eu acho que nós somos a potência a saber lidar com o mundo VUCA. Vulnerável, incerto, complexo e ambíguo, tá? Sobre nós. E pra gente encerrar, escuta. Poxa, só deu sobre nós. Tudo bem, não tem... Mas você sabe que... Vai, fala da escuta. Também eu acho que são as únicas... os únicos caminhos viáveis, né? Inclusão e escuta são os únicos caminhos viáveis. Para além disso, eu acho que é imposição. É não alteridade. Eu ouvi uma menina entrevistada pelo
pelo Marcelo Taz, e ela estava falando sobre liberdade de expressão, né? E aí ele estava perguntando para ela sobre quando alguém tenta silenciar alguém, na verdade, essa pessoa só está colocando sua própria fala na história, né? Então, a importância de você trazer todas as falas, isso não significa que você possa falar tudo o que você quer, porque você tem responsabilidade sobre as coisas. Mas desde que você assuma a responsabilidade por isso. Então, às vezes, é importante a gente silenciar antes de falar, né? Sim. E a gente faz esse momento de break para eu agradecer profundamente sua presença aqui. Eu acho que você... Acho não, tenho certeza que pelo viés do seu conhecimento, da sua experiência, você trouxe muitos conteúdos que já foram abordados em outros episódios, com um viés extremamente importante para a gente entender que sobre nós... É sobre sobrevivência, é sobre qualidade de vida, é sobre potência, é sobre a gente se desenvolver, crescer e ser feliz. Muito obrigado, Mari. Eu que agradeço. Uma delícia, né? Um momento em que as ideias podem aí serem trabalhadas. Então, foi uma grande experiência. Obrigada pelo convite, uma honra. E eu que agradeço. Um beijo enorme para você, para os Pimpolhos e para Carla. E para você que tá aí, lembre-se sempre de parar, escutar. Escute a si, escute os seus barulhos internos, dê espaço para o outro falar, inclua na sua vida a diferença. Lembre-se que você é diferente e que é isso que te faz rico. E é isso que faz de todos nós brasileiros ricos também, segundo a minha convidada de hoje. Um beijo enorme, fique sempre com a gente, porque a gente está sempre falando sobre nós.